interferência durante a transmissão, mas principalmente porque os eventos, todos os nossos eventos estão sendo gravados. E então é importante fechar a câmera para proteger a privacidade de vocês, tá? E também não ficar esse registro. Caso vocês precisem realizar, tenham dúvidas, queiram fazer algum questionamento, utilizar o chat para isso, que depois a gente vai, ao final, passar para as nossas palestrantes de hoje. E vai ser postado para quem está acompanhando a gente pela primeira vez. Já ao final do nosso encontro vai ser colocado o formulário de presença, né? Mas durante vai colocado algumas vezes, basta preencher uma única vez, sinalizando a palestra de hoje, para que seja emitido certificado. E hoje a nossa live é sobre os direitos das mulheres e crianças e profissionais de enfermagem em tempos de Covid-19. É a nossa última live do departamento com essa temática. E para fechar com chave de ouro, hoje a conversa com a diretoria. Vejam só, né? Temos a diretora e a vice-diretora, né? E a coordenadora que nos fala. Então, vocês hoje estão sobre a direção. Tá? Então, hoje quem vai falar é a professora Cristiane Rodrigues da Rocha, professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e a nossa diretora da Escola de Enfermagem Fredo Pinto. E quem vai também abrilhantar a noite é a professora Thais Verônica Vernagler, que é do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgico, que vai dar uma abordagem para a saúde mental para essa temática. Então, eu espero que vocês tenham uma noite bem agradável e que a gente possa finalizar esse nosso evento, mas já que estamos em agosto e muitos estavam em outros eventos da amamentação, né, aproveitar e sejam emanados por essa coisa maravilhosa que é o poder da amamentação e do leite materno. Então, que se sintam muito acolhidos nessa noite. Vou passar para a Cristiane. Boa noite a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Tá. Bom, hoje a gente está no nosso 13º encontro desse evento e o último. E o que a gente vai falar aqui hoje foi um pouquinho abordado em cada encontro, de uma maneira um pouco diferente, mas que a gente foi comentando ao longo das nossas lives a questão dos direitos das mulheres, das crianças e dos profissionais de saúde em tempo de Covid-19. Então, assim, começando com o direito da mulher, a professora Selma, né, que é a nossa especialista dentro do departamento, ela chegou a comentar alguns direitos que estão sendo, que sofreram ameaças nesse período por conta desse isolamento, já que os estudos apontam que quem é o agressor dessas mulheres são pessoas próximas, é o marido, é o irmão, às vezes é um filho. Então, com o isolamento, a gente tem esse aumento dessa agressão e a gente acaba tendo esses direitos ameaçados, o direito à vida, o direito à liberdade e à segurança pessoal, o direito a não ser submetido à tortura e maltrato. Então, a gente sofre essas ameaças. Outro direito que a gente abordou também durante esse evento foi o direito à saúde e o direito de não ter filhos, né? Então, de planejar esses filhos. Então, na nossa primeira live, a gente comentou sobre isso, em que as unidades, né, de saúde estavam diminuindo o seu atendimento e algumas até parando o atendimento em relação aos métodos contraceptivos. E a questão das gestantes serem consideradas grupos de risco na pandemia era uma grande preocupação, tanto que a Organização Mundial da Saúde, né, recomendou que as mulheres evitassem a gestação nesse período de pandemia. Então, a gente teve esse direito também ameaçado.
Outros direitos que a gente foi comentando durante esse período foi o direito das gestantes e puérperas. Então, o direito de levar uma acompanhante na consulta, a gente viu esse direito ser cerceado. Claro que quando a gente tem uma situação em que a gente traz um benefício maior, né, diminui os riscos para as outras pessoas, esses direitos eles são revistos, isso é feito mesmo. Então, nesse caso da consulta, a gente teve essa revisão desse direito porque poderia fazer uma aglomeração na sala de espera, no próprio consultório, seriam mais pessoas no consultório. Então, apesar da gente ter isso garantido, esse direito foi revisto e outras medidas também foram realizadas, como o uso de máscara, uma higienização mais constante desses consultórios. Outro direito que a gente viu ser tirado, né, para que a gente protegesse mais as pessoas, foi de conhecer antecipadamente o hospital. Então, a visita ao hospital, né, do projeto da Rede Cegonha, ele foi retirado, porque normalmente ia um grupo, normalmente de 20 pessoas para visitar o hospital, né? E isso fazia uma aglomeração muito grande. Então, por conta dessa pandemia, a gente teve esse direito retirado por um momento, durante esse período. Outro foi o direito acompanhante no parto e pós-parto. Esse a gente conseguiu ainda protegê-lo, porque a princípio queriam fazer isso, né? Tirar o acompanhante, tirar a doula, mas a luta, né, das mulheres e as recomendações de que se mantivessem, porque os benefícios desse acompanhamento superavam os riscos. Então, só foi um pouco adaptado, porque o direito a esse acompanhante é de livre escolha da mulher. Então, muitas unidades mantiveram esse direito, mas fizeram algumas regras para diminuir risco. Então, esse direito ele era solicitado que quem ficasse com essa mulher fosse uma pessoa que vivesse no mesmo ambiente, que esse acompanhante que entrasse no parto e no pós-parto fosse o mesmo, não tivesse aquelas trocas que habitualmente a gente faz, às vezes fica o marido no parto e quando chega no pós-parto troca por uma mãe, e aí tem aquele revezamento de pessoas. Então, para não ter esse revezamento de pessoas e uma maior possibilidade de contaminação da puérpera e dos profissionais e do seu bebê, esse direito ele foi mantido com algumas adaptações para minimizar o risco, né? Além do uso constante da máscara no ambiente hospitalar. Então, o direito ao planejamento reprodutivo foi aquilo que a gente tinha falado, né? Esse direito foi muito ameaçado por conta dessa ausência de atendimento. Então, até mesmo no pós-parto, às vezes esse DIU que poderia ser colocado, às vezes o ambulatório estava fechado para esse atendimento, então só a maternidade estava funcionando. Então, a gente teve um problema também em algumas unidades com essa questão do planejamento reprodutivo no pós-parto também. Outro direito, né, que não é um direito que existe numa lei, mas é um direito no sentido de que é uma melhor opção, é o direito a amamentar. Né? Por todos os benefícios que a gente vê, ele é um direito que também ficou um pouco ameaçado de início, porque a gente não sabia muito da doença e tinha esse receio da contaminação do bebê. Mas todo o risco que ele tem de contaminar o seu bebê, o leite materno supera, tendo um benefício muito maior do que o risco da contaminação. Então, claro, foi reforçado algumas condutas, né? Lavagem das mãos, antes de pegar esse bebê, ter o afastamento, né, das mães contaminadas ou suspeitas, né? Ter um afastamento maior desse bebê, ficar com 2 metros de distância do bercinho da cama. Então, tudo isso foi adaptado, mas o leite materno, o aleitamento, ele continuou. E como a professora Inês falou, nós estamos nesse mês de agosto dourado, um mês em que a gente reforça as recomendações e fazemos muitos eventos
para que a gente estimule o aleitamento materno. Os direitos das crianças hospitalizadas, então, eu tenho amigas que estão trabalhando dentro de unidades hospitalares de criança com Covid e se tem deixado a criança sem o acompanhante. Não sei se em todas, mas já tive relatos de profissionais que me falaram que as crianças também não ficam com acompanhante. Quando sabe que é Covid, a criança fica sozinha. E aí, realmente, isso para mim é bastante questionável, né? Já que a criança ela fica muito vulnerável, né? E a professora Thaís vai falar um pouquinho desse aspecto emocional, né? Da saúde mental. E isso deixa a criança muito, muito debilitada, e fora os pais que também não devem ficar nada tranquilos de deixar seus filhos num hospital sem estar com eles, né? Então, esse direito de ser acompanhado, o direito dos pais ativamente participarem desse diagnóstico, desse tratamento. Se eles não estão perto, eles não conseguem receber as informações necessárias, né? E até poder autorizar procedimentos. Se eles não estão lá, como é que vão autorizar alguma coisa, né? Outro direito da criança é receber o leite materno sem restrição, e o direito de não ser separado da sua mãe ao nascer. Então, esse direito de não ser separado da sua mãe ao nascer, quando a criança é de uma mãe com suspeita ou Covid, ele acaba sendo postergado, esse contato, porque eles adaptaram esse contato para... Como no parto a gente produz muito aerossóis, a mãe pode estar com bastante vírus, né, nessa região onde ela vai pegar o bebê. Então, a adaptação é tirar o bebê, fazer os cuidados, a mãe é encaminhada para o alojamento conjunto, já se faz uma higienização, um banho, para que ela possa ter o contato com o neném e diminuir o risco de contaminação desse bebê. Então, esse direito acaba sendo adaptado se a mãe for Covid positiva ou se ela tiver uma suspeita. Outro direito da criança hospitalizada é ter uma morte digna junto aos seus familiares quando a gente não tem os recursos terapêuticos disponíveis. Se a mãe não está acompanhando, como é que o pai ou quem seja da família, como que ela vai estar junto nesse momento, né, de passagem? Então, também é uma coisa que preocupa. Em relação aos direitos dos profissionais de enfermagem, eu fiz uma consulta no nosso conselho, no Conselho Federal de Enfermagem, para observar o que eles estavam fazendo em relação aos nossos profissionais, né? Então, quais as ações, quais os direitos que estavam sendo vistos para esse período. Então, um deles foi o direito ao teste gratuito pelo Covid, fornecido pelo SUS, mas sendo como um grupo prioritário para a realização desse teste. Então, foi feito isso pelo COFEM. Também o COFEM lançou um edital para compra de máscara, e o COFEM depois disponibilizou para os CORENs, e o COREN fazia a ponte com as secretarias municipais, estaduais de saúde para a distribuição dessas máscaras aos profissionais. O COFEM também fez um comitê gestor de crise, em que o objetivo era educar, esclarecer, orientar e proteger os profissionais de enfermagem. Também teve uma decisão do nosso conselho em quinzenalmente os CORENs enviarem relatórios referentes às atividades desenvolvidas para o enfrentamento da pandemia. Então, cada conselho regional enviava esse relatório para o COFEM. Também a gente teve um parecer para estabelecer o parâmetro mínimo de profissionais no atendimento ao Covid. Então, nesse documento a gente tem para cada, vamos dizer assim, cada nível de dificuldade, né, cada nível de atendimento. Então, por exemplo, na semi-intensiva, eles colocam a cada 8 leitos um enfermeiro e 4 técnicos, e um técnico de apoio, né, como o número de profissionais. Na intensiva, aí já cada 5 leitos é um enfermeiro, um técnico de apoio
e um técnico para cada 2 leitos. Então, nesse documento, a gente consegue consultar esse parâmetro de número de leitos e número de profissionais de enfermagem, de técnico para esses números de leitos. Aqui é a resolução, a gente já chegou a comentar sobre isso, da teleconsulta. Então, isso ajudou bastante as pessoas, né, a terem um atendimento e a terem orientações de saúde. Então, a gente está protegido por essa resolução para fazer a teleconsulta. Outra resolução foi para atender a processos administrativos, como inscrição, suspensão de inscrição, por via remota. Então, eles também trabalharam para fazer esse atendimento de forma não presencial. Então, em 20 minutos, né, acho que eu não sei se nem se eu cumpria o meu prazo, mas em 20 minutos era o programado para a minha fala. E lembrar que a gente agora, daqui a pouquinho, né, passa rápido, 130 anos da nossa escola, de 21 a 27 de setembro, e que a gente espera todos vocês. Então, pela atenção, muito obrigada. Boa noite a todos. Acho que eu já posso, então, dar início, né, à minha fala. Queria, primeiramente, parabenizar pelo evento. Foi um evento longo, né? A gente estava comentando sobre isso, mas com uma ótima adesão das pessoas, devido à temática ser uma temática de importância, de interesse da população. Então, assim, a primeira coisa é parabenizar o departamento por esse evento, que foi um evento muito importante, que se encerra hoje. E agradecer o convite para, nesse último dia, a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental no que concerne aos aspectos da mulher, da criança, enfim, da gestante. Eu vou tentar passar um pouquinho sobre esses assuntos no tempo que eu tenho. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês para facilitar o acompanhamento de vocês da explanação que eu vou fazer. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental em tempos de pandemia. E para a gente começar a falar sobre esse tema, entender um pouquinho sobre esse tema, e aí entrar nos aspectos da mulher e da criança, primeiro é preciso dizer que a gente vive num contexto não só de pandemia, mas num contexto de rápida disseminação das informações. E uma rápida disseminação das informações associada a muitas incertezas, e isso mexe com o nosso emocional. Então, a gente recebe uma avalanche diariamente de notícias que muitas das vezes contrariam as orientações sanitárias. E, além disso, né, a gente vê, por conta, melhor dizendo, de tudo isso, a gente vê um aumento cada vez maior de sintomas relativos à ansiedade, tristeza profunda, sintomas obsessivos compulsivos, que são muito condizentes com a questão da pandemia, com a questão do contexto da disseminação das informações e das incertezas que a gente vive. Então, isso é um ambiente propício, não só de propagação de vírus, mas de propagação de adoecimentos no que concerne a questão da saúde mental. E aí a gente vê, por exemplo, e diante dos sites, né, que estão disponíveis, a gente vê uma série de informações que algumas são verdades e outras são fake news, né? Então, por exemplo, vacina da gripe aumenta o risco de adoecer por coronavírus. É uma fake news, mas foi divulgada na mídia, né? Então as pessoas ficam confusas com relação à informação. Fumar aumenta o risco da forma grave pelo coronavírus. Então essa é uma notícia que é verdade. Inclusive a gente falou sobre isso no evento da LAFEND. Então, a gente precisa aí filtrar, diante de um contexto que já é adverso, ainda filtrar o que nos é benéfico e o que é uma informação proveitosa para a gente. E isso tem sido cada vez mais difícil.
A gente vê das mais intrigantes fake news, como, por exemplo, uma fake news que circulou de que uma criança foi registrada com o nome de álcool em gel. Foi uma fake news e circulou na mídia, algumas pessoas acreditaram nisso e era uma notícia falsa. E como é que fica nesse contexto, né, que a gente vive hoje, a questão da saúde mental da mulher? Então, além de ter esse contexto, que já é um contexto adverso, a mulher tem mudanças significativas na rotina dela e nas relações familiares. Então, a gente vê aquela mulher que antes tinha uma ajuda dentro de casa, para as atribuições que ela tinha dentro de casa, e agora se vê dando conta desse novo normal, de uma rotina ainda maior e exaustiva, né? Diferente do que era anteriormente. Então, tem toda uma adaptação em relação a isso, e as relações familiares, né? Todo mundo confinado no mesmo ambiente. Desigualdades na distribuição de tarefas entre homens e mulheres, isso é histórico, né? E não seria diferente no contexto da pandemia pelo coronavírus. O acúmulo de tarefas, porque a gente vê as tarefas associadas à questão do home office. Então, eu estou aqui falando, e se eu filmar o meu entorno, vocês vão ver que a minha casa tem brinquedo para tudo quanto é lado, tem criança brincando, enfim, porque o home office funciona assim. Além disso, tarefas encaminhadas pelo ensino remoto dos filhos, então a gente dá conta do nosso home office e ainda dá conta do ensino dos filhos. Uma redução da base de apoio, um aumento da violência doméstica, que foi um dos temas que vocês também abordaram aqui. A gente tem uma série de fatores aí dentro desse contexto, são fatores que vão propiciar a questão do aparecimento de sintomas emocionais que podem, a partir daí, se transformar em adoecimentos leves, moderados ou graves. Então, para a gente ter uma ideia, a distribuição da população de 10 anos ou mais que foi vítima de agressão física segundo o sexo, né? A gente observa que existe uma desigualdade em relação a isso. E se a gente falar sobre a questão do número médio de horas semanais dedicadas a afazeres domésticos pela população maior de 16 anos, as mulheres lideram essa lista, né, em relação às horas que são dedicadas nesse sentido. A gente tem um acúmulo muito grande de afazeres quando a gente fala da questão da saúde da mulher, a exposição à violência, tudo isso como facilitador do adoecimento psíquico. E quando o ambiente de casa, de trabalho, vira sua casa e sua casa vira seu ambiente de trabalho. É mais ou menos assim que funciona. Essa é uma foto do meu escritório, que eu trabalho e que muitas das vezes ele se encontra exatamente nessa situação. Então essa aí foi a minha decoração do home office, né? E também, essa figura representa muito bem o que as mulheres acabam vivendo hoje, parar, para não ter que trabalhar, né? Que é da... em casa. Eu já lavei, já passei, já cozinhei, já arrumei cozinha 50 vezes. E o menino não para de comer um minuto, e lava uma coisa, arruma outra, e limpa o banheiro, e lava o banheiro. Onde você acha que tem um coronavírus, você vai lá e mete, e coloca um álcool. Eu já não estou aguentando, eu estou trabalhando assim 3 vezes mais do que eu trabalho no normal lá fora, entendeu? Para mim já deu. Acha esse corona, mata esse demônio, que eu preciso voltar a trabalhar. Não estou aguentando, porque aqui eu estou trabalhando sem esse escravo. Eu não sei mais quem mais se identifica com esse GIF, mas eu super me identifiquei, né? A gente acaba vendo sobrecarregada com essas rotinas. E a questão da saúde mental da gestante. Então, a gestante, nesse contexto, além de ter toda essa sobrecarga, que é do contexto que a gente vive, da questão de ser mulher, ela tem as questões relativas à maternagem, as questões hormonais, as questões relativas à maternagem. Então, viver a pandemia da Covid-19, estar gestante, num contexto que não existe consenso entre os estudos acerca da associação da gravidade e da doença a esse período, imagina como é que fica a cabeça dessa gestante. Então, num mundo de incertezas, a gestante que agora, além de estar com a questão da saúde dela em jogo, ela tem mais uma saúde para cuidar, para dar conta, para se preocupar. Então, uma sobrecarga, um turbilhão de emoções que assola as gestantes.
Então, a gente vê a questão da ansiedade mediante o nascimento de um filho, num contexto de uma pandemia, a frustração mediante as mudanças no parto e pós-parto devido às medidas de isolamento, distanciamento, a questão da solidão devido ao novo estilo de vida. Então, não tem mais chá de revelação como tinha anteriormente, chás de bebês como tinha anteriormente. A gente vai participar de um agora remoto no nosso departamento. Então, a gente está revivendo as coisas de uma maneira diferente. O aumento, e aí a gente vê o aumento dos sintomas, por exemplo, relativos à depressão pós-parto. A gente não tem muitos estudos concisos em relação a isso, especificamente a depressão pós-parto, mas a gente vê um aumento da depressão. E aí, para a questão da mulher, a puérpera, a gente vai visualizar o aparecimento desses sintomas relativos à depressão pós-parto. E aí é importante a gente lembrar sempre, quando a gente fala da saúde mental, a escolha do parto e do acompanhante, né? Uma pessoa conhecida pela gestante no parto é capaz de amenizar a dor, promover segurança, bem-estar emocional e físico. E quando a gente vê uma mulher que você reconheça ali que você está falando de sintomas de somatização, é importante lembrar que o olhar sensível, a escuta qualificada são essenciais para reconhecer a mulher nessa situação e, a partir de então, poder encaminhar para uma equipe multiprofissional quando se fizer necessário. Bom, e a saúde mental da criança nesse contexto? Então, crianças sem frequentar a escola, com ensino remoto, a gente vê uma heterogeneidade muito grande no nosso Brasil em relação ao ensino-aprendizado e as questões relativas à evasão escolar, o aumento da violência dentro de casa, né? Então, as questões as relações familiares acabam estando nos seus limites e o risco de violência aumenta muito. As tarefas encaminhadas pelo ensino remoto dos seus filhos, que tem que se lidar com isso todos os dias, e pais, às vezes, que são analfabetos e têm que auxiliar os filhos nesse sentido. Uma exposição das crianças aos aparelhos eletrônicos, a gente não sabe qual vai ser a repercussão disso no futuro, mas a gente pode pensar nas questões relativas a déficit de atenção e hiperatividade, e o aumento dos pedófilos, consequentemente, por conta dessa exposição nas redes sociais. Então, um cuidado ainda maior que tem que se ter. E aí, o que a gente visualiza nessas crianças? Então, reações emocionais e alterações comportamentais, como dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão e alterações no padrão do sono e alimentação. Isso são questões relativas físicas que são vividas em consequência do nosso contexto adverso para a saúde mental, que a gente vai precisar lidar com isso e definir quais vão ser as nossas novas formas de relação. Então, o que é importante quando a gente fala da questão da saúde mental da criança? Então, tem umas dicas aqui para a gente lembrar. É sempre importante explicar de forma lúdica o que está acontecendo para essa criança. E ficar muito atento ao que dizemos e como dizemos. As crianças estão em casa, elas percebem tudo, elas são esponjas, elas absorvem, e dependendo da idade, elas vão entender isso de forma concreta, vão fantasiar sobre isso, ou vão conseguir fazer uma elaboração subjetiva sobre uma coisa que tenha sido dita em casa. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala e tem que estar disposto a explicar para as crianças de uma forma que elas possam entender. É importante ter uma rotina em casa, então adotar práticas parentais positivas, dedicar tempo, que a gente chama tempo de qualidade. Pode ser, não, eu vou brincar 1 hora. 1 hora você vai se dedicar a isso e não vai dividir seu tempo com outras coisas. Encorajar a criança e ajudar a vencer os medos, então dizer para ela, você conseguiu, que bom, então você está encorajando ela. Manter o contato e a rotina escolar é importante, mesmo que à distância. E mesmo tendo uma rotina, é muito importante ser flexível e não sobrecarregar a criança. Tem que ter tempo para não fazer nada. Dentro da rotina tem que ter o tempo para o ócio, tempo para não fazer nada. Estabelecer um plano para lidar também com situações de emergência. Então, por exemplo, a gente tem as questões de situações de crise, crianças que têm adoecimentos psíquicos e que estão em casa. Então, ou que têm adoecimentos clínicos que mexem com o emocional de toda a família, é preciso ter parâmetros para lidar com essas situações de crise. E cuidar da própria saúde mental. Se os pais, os cuidadores primários não estão cuidando da sua própria saúde mental, consequentemente vai ficar mais difícil
lidar com as adversidades que vêm quando a criança manifesta esse tipo de comportamento. E aí tem uma foto interessante, né, que é, gente, olha o que eu trouxe da escola, e a menina, essa foto circulou aí na internet, com um balãozinho do coronavírus, né. A gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira, e as escolhas têm que ser escolhas que sejam feitas pelas pessoas que ali habitam e coabitam, que têm as suas relações. Ninguém pode impor escolhas que sejam escolhas coletivas, as pessoas têm que ter direito de fazerem as suas próprias escolhas. E é importante, para ajudar a criança a lidar com essa situação de estresse, essas são recomendações da OPAS, entender que as crianças respondem ao estresse de diferentes maneiras. Então, elas podem se tornar mais grudentas, mais ansiosas, retraídas, podem até voltar a urinar na cama. Isso são reações comportamentais ao contexto. A gente precisa reconhecer isso. Então, reagir a esses comportamentos de forma solidária, acolher a criança, tentar entender o que está acontecendo e, além de tudo, demonstrar afeto, amor, carinho e dar atenção para esse momento. As crianças precisam de amor e atenção extra dos adultos durante tempos difíceis. Se é difícil para a gente, imagina na cabecinha das crianças, dos adolescentes, enfim. A gente é um turbilhão de emoções. Então, lembre-se de ouvir sua criança, falar gentilmente, validar o sentimento dela, por mais que pareça absurdo para você, valida esse sentimento, é muito importante validar o sentimento. Cria oportunidade para a criança brincar e relaxar dentro das medidas de segurança que você pode adotar junto à sua família e manter as crianças próximas dos pais, principalmente quando elas estiverem sob o uso de aparelhos eletrônicos, né, para a gente evitar uma exposição excessiva ou desnecessária a determinadas informações. E manter a rotina, como eu falei anteriormente. Então, tem um blog interessante, que a Mãe Só Tem Uma, que ela diz o seguinte, tem um post lá que diz assim, brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Então, dedicar seu tempo a brincar, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está construindo uma série de coisas que são importantes em termos de valores e habilidades cognitivas e emocionais para essa criança. Então, está todo mundo ganhando tempo. E, de um modo geral, a gente tem uma série de intervenções em saúde mental que podem ser feitas, né? Então, dependendo da gravidade do caso, a gente vai ter propostas psicoeducativas que têm sido veiculadas na mídia, canais de escuta remota que a gente pode acessar, né, que as pessoas podem ser acolhidas, os serviços têm funcionado dessa maneira. Atendimentos psicológicos por meio de cartas, online ou presenciais, quando for os casos extremos de crise, gravidade. Também levantar como é que está o estado de saúde mental da população. Então, a gente tem uma série de pesquisas que estão sendo veiculadas nesse sentido. Os níveis de sofrimento severo vão precisar de intervenções mais intensivas. E a gente precisa também entender que os casos que a gente fala de hospitalização ou de pessoas que passaram por hospitalização, ou casos de terminalidade ou morte de familiares, vão precisar de uma intervenção ainda maior, né, de acolhimento ainda maior. E as demandas psicológicas se modificam de acordo com a progressão da doença, dependendo do que a gente está falando no momento, que tipo de doença, se é o próprio Covid, as reações vão mudar psicológicas de acordo com a gravidade da doença também. E lembre-se, evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade ou angústia. Ninguém é obrigado a ler todas as notícias que são postadas na internet. A gente recebe uma avalanche de informações. Filtra isso, vê o que é bom para você, estabelece um tempo que você vai se conectar com essa realidade, de que forma você vai se conectar. E valorize as fontes que são realmente confiáveis. Também é importante lembrar, é normal sentir medo e ansiedade durante a pandemia para todos nós. Então, conversar ajuda a aliviar essa angústia, os medos que são construídos. E uma outra frase que tem nesse blog, que eu também, é a frase daqui de casa, né? Entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. Não tem ninguém 100% com a saúde mental. Tem a hora de dar uma surtada mesmo e depois a gente volta para a nossa serenidade. É assim que funciona. E tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é das coisas que você só vê quando desacelera,
É muito interessante esse livro que diz assim: o mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. O mundo não é inerentemente alegre nem triste, ele apenas é. E aí é assim que funciona a vida, é experimentar os sentimentos. Eu vou passar para vocês um vídeo do meu filho, do Luca, que ele fala um pouquinho da experiência dele nesse contexto da pandemia pelo coronavírus. Como ele disse, tá na hora da fofura, né? Vamos lá, vou passar para vocês. Luca, conta um pouquinho pra gente como é que está sendo a sua experiência nesse momento da pandemia do coronavírus. Tá sendo um pouco legal, um pouco chato. Todo mundo sabe que é um pouco chato ficar dentro de casa. Mas dentro de casa você pode fazer várias coisas no fim de semana. Você pode brincar mais com seus brinquedos. Você pode fazer várias atividades em família. Dá para inventar coisas. Luca, você ficou internado nesse período do coronavírus, né? E como é que foi isso? Conta pra gente. Então, é assim. Quando eu fiquei internado, na primeira vez, era muito chato eu ficar na emergência. Aí depois da emergência eu fui para um quarto. Eu achei que eu ia embora rápido. Aí, mas eu não fui embora. Demorou alguns dias para eu ir embora. E você ficou triste, ó? Eu fiquei chateado porque eu não aguentava mais ficar muito no hospital. E o que te ajudou? Fala. A mamãe me ajudou porque ela falou que eu vou embora logo, logo. E também ela sabia que era importante para minha saúde. O diferente era que eu ficava com alguns negócios na minha veia. E também eu só ficava deitado. E aqui em casa eu corria, não ficava com nada aqui no braço. Eu brincava. Luca, eu soube que você tem uma coleção de máscaras, é verdade? É verdade. Quer mostrar pra gente? Quero. Então, tchan, 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 tchan. A primeira máscara é essa. Essa máscara se usa mais ou menos assim. Você coloca o elástico maior para cima, o menor no pescoço e você fica com essa assim. Você fica assim. Essa daqui é a mesma coisa. Então, já porque vocês sabem como é, eu não vou falar como funciona, que é a mesma coisa da outra máscara. Agora eu vou mostrar algumas face shields. Eu vou mostrar a que eu mais gosto. Essa daqui. Essa daqui é de dinossauro. Olha como você fica. Legal. Legal. E para usar face shield tem que usar máscara também? Se a mamãe e o papai decidirem que pode usar máscara, tudo bem. Para combinar, mas eu vou usar essa aqui. E a face shield. Caramba, você ficou bonito pra caramba, hein? Olha, você sabe que é um pouco chato ficar colocando face shield e máscara. Então eu trouxe uma especial. Essa você não precisa colocar face shield, que já tem uma aqui. E olha, já tem uma máscara também. E você coloca assim. Olha como você fica. E o narizinho tem que estar tampado aí?
Uau, que máscara bacana! E tem mais uma, do Flash. Fica bonito. Fica bonito mesmo. Então é isso. Tchau. Então, esse foi o Luca nos ajudando na apresentação de hoje. Sou eu. Obrigada, gente, pela atenção. Eu não preciso dizer nem quem é que fez mais sucesso, né? Quem é que ganhou muitos comentários e elogios nessa apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, mandar um beijo para o Luca, não sei se ele está ouvindo, mas dá parabéns, porque ele foi um sucesso, todo mundo amou. Beijo, Luca! Todo mundo amou a sua apresentação, disse que você foi muito bem e que adoraram as suas máscaras, tá? Obrigado. Você pode tentar comprar mais máscaras tipo assim. Os meus são grandes já, meus filhos, mas eu mandei para o meu sobrinho neto, veja só, já tenho sobrinho neto. Aí mandei onde a sua mamãe comprou. Então tá. Passando o momento fofura, vamos voltar. Que fofura científica, por sinal, vamos passar para as perguntas que foram colocadas no formulário. O que foi perguntado é para a Cristiane, né? Quais as estratégias que se pode utilizar para que os profissionais possam garantir os direitos das mulheres no ciclo gravídico puerperal nas instituições que estão proibindo a presença do acompanhante no trabalho de parto e parto? Olha, na verdade, isso é uma decisão dos dirigentes, mas eu acho que a gente tem como lutar por isso e a gente tem como valer os nossos direitos e mostrar, né, as evidências científicas de como esse acompanhante ele é importante para não só a progressão do trabalho de parto, porque deixa a mulher mais tranquila, mas também para a saúde mental, como falou a professora Thais. Então, a gente tem como mostrar através desses estudos e pedir para que as mulheres também façam a sua queixa na ouvidoria, para que elas busquem esses direitos. Então, a gente não tem como influenciar diretamente numa decisão, né, de uma direção de hospital, mas, de certa forma, a gente tem como fazer movimentos para que isso aconteça. E, pelo que a gente tem visto, não justifica retirar o acompanhante, né? Porque o acompanhante, ele já é da convivência da mulher e ele está usando agora a gente tem o uso da máscara, né, pelo acompanhante. Então, e se ele não tem nenhum sinal e sintoma, não é um suspeito para a Covid, a gente também não tem que impedi-lo. Claro que se ele for um suspeito, pode ser que aí a decisão seja outra, que coloque um outro acompanhante. Pode ser realizado, de repente, um teste rápido para ver, e aí decidir se ele pode ficar ou não. O importante é fazer protocolos de segurança para que isso não seja perdido, para que a gente tenha ele garantido nessa sala de parto. A professora Leila está até colocando aqui no chat que é importante instrumentalizar gestantes no pré-natal e apresentar a lei do acompanhante. Que seria como se fosse um cartão de crédito dizendo o número da lei para que a gestante leve para a maternidade. O grande problema são os protocolos que nem sempre são baseados nas evidências científicas, né? Então, às vezes a gente lê ou vê a realidade de alguns lugares que a impressão que tem é que assim, vamos aproveitar para impor as nossas vontades para o nosso conforto como profissional e não levar em consideração que seja melhor para aquela mulher, para aquela família, né? E
já que falamos na Leila, assim, hoje ela falou de amamentação, e a gente tem falado, quando foi a live da amamentação, a gente abordou isso, não tem contraindicação de não deixar o bebê junto com a mãe que ela seja amamentada, né? É o uso da máscara, são as medidas rigorosas de higiene, mas não se pode, em cima de achismo, sem ter evidência, separar essa família. E uma outra era como é que os profissionais de saúde podem fazer para exigir os seus direitos de forma a não ameaçarem seus empregos, né? Foi uma questão aqui, embora não fosse exatamente como foi a sua fala, mas é o que estava no formulário. Bom, essa dentro de unidades particulares, a gente não vê muito os problemas com os EPIs. A gente pode ter acontecido, mas ele normalmente é em menor escala. E quando acontece e o profissional reclama, esse risco realmente de ser mandado embora acontece. Mas aí a gente tem os sindicatos, né, que vem a parte trabalhista, e a gente procurar onde a gente é associado e esses direitos. Se a gente for mandado embora por uma causa injusta, né? Se não tem por perseguição, por assédio, então a gente tem que correr atrás desses direitos do trabalhador. E no público a gente teve maior dificuldade no início de ter os EPIs. Nesse caso, os profissionais decidiram, né, denunciar. Muitas vezes o nosso conselho foi às unidades para fiscalizar e poder, junto com o profissional, ajudar eles nessa busca desse direito de ter os EPIs. Mas nas unidades particulares, realmente, a gente fica muito ameaçado quando a gente faz uma queixa, uma reclamação, né? Thaís, em cima dessa questão dos direitos dos profissionais, a gente tem visto, além do risco do adoecimento real, do profissional se contaminar, a gente, infelizmente, o Brasil tem batido muitos recordes, inclusive das mortes dos profissionais de saúde e com agravos importantes à sua saúde, mas nessa questão da saúde mental do profissional de saúde, né? Que estratégias que os serviços ou o próprio profissional, a gente tem visto iniciativas do Conselho também, com a tentativa de auxiliar o profissional que está de frente, e tem sofrido muito com essa questão da pandemia e de toda essa conjuntura. É uma questão super importante, porque a gente tem mais facilidade para reconhecer aqueles sintomas que são físicos, né, e que são mais palpáveis, que você consegue aferir com mais facilidade. Então, dizer que ele está com uma temperatura elevada, que ele está com uma pressão elevada, etc., 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 fica muito mais fácil. Quando a gente fala de sintomas emocionais, a gente tem essa dificuldade, que é a dificuldade de reconhecer isso como uma questão que precisa ser enfrentada. Então, a gente tem observado muito que esses profissionais na linha de frente têm adoecido por questões de ansiedade, privação de sono, tristeza profunda, lidar de perto com a questão da terminalidade, da possibilidade de morrerem, isso tudo influencia muito no emocional deles. Então, é preciso que as unidades, eu costumo dizer, né, a gente não pode só oferecer equipamento de proteção individual, a gente tem que oferecer equipamento de proteção para a saúde mental. Então, a gente acaba não contemplando isso na maior parte dos protocolos, de que esses profissionais também precisam ser acolhidos. Então, acho que as unidades precisam estar preparadas com serviços de acolhimento para esses profissionais. Eles possam ser prontamente encaminhados para serviços especializados, quando for detectado um caso que realmente precisa de um tratamento continuado, mas, acima de tudo, eu acho que o que eles precisam, que estão na linha de frente, é se sentirem acolhidos nas unidades que eles estão. E, a partir do aparecimento de sintoma, conseguir gerenciar isso através de atendimentos grupais, enfim, salas que eles possam
atividades remotas que eles possam minimamente expressar as suas angústias. Então, essa troca, que é essa troca de quem está vivendo na linha de frente, poder expressar para o outro a sua angústia, trocar essas questões emocionais, isso é muito importante. É muito importante, você não se sente sozinho, não se sente abandonado nesse barco, isso ajuda a lidar muito. Diante de sintomas graves, tem que, de fato, a unidade estar preparada para encaminhar para os serviços especializados. Mas reconhecer é o primeiro passo, reconhecer que essa também é uma necessidade dos profissionais de saúde. E só complementando, uma outra ansiedade que gera, Thaís, os nossos profissionais de enfermagem, muitos deles não têm plano de saúde. E é diferente, por exemplo, de equipes médicas, né? A maioria deles tem plano de saúde. O nosso não, nossos técnicos, eles vivem do SUS, e o SUS sobrecarregado com pacientes, né? Por internação pela doença. E muitos deles que adoeceram não tiveram a chance de ter um tratamento adequado, né? Então, assim, eu penso que o país deveria ter pensado em unidades específicas para esses profissionais, né? Para a gente cuidar de quem cuida. E isso não foi visto, né? E isso com certeza deve agravar a saúde mental nessa angústia. Se eu adoecer, quem vai cuidar de mim? Onde eu vou ficar? Né? Então, isso realmente me deixou muito impactada e chateada de ver alguns colegas falecerem por não ter o acesso ao tratamento adequado. Inês, liga o microfone. Pode ser ligado ainda. Desculpa, tem que deixar. A gente treina, faz muitas coisas e acaba esquecendo. Nós não temos mais perguntas agora, nem no chat, nem do formulário. Vou passar a palavra para a professora Cristiane. Tem uma surpresa para a gente. Então, vou projetar aqui. Então, foi uma rápida apresentação desses 13 encontros. Foi um material produzido pelas monitoras, né, que a gente agradece muito, e um chamado para os nossos 130 anos. Gente, então, infelizmente, a gente vai encerrar praticamente 2 meses e meio de encontros que tivemos. Todos esses eventos, aulas, vão ser postados no YouTube, a grande maioria já está, então visitem as redes sociais da escola, EAP, tracinho Unirio, vocês conseguem localizar lá no YouTube, mas tem o Face, tem o Instagram, então vocês podem acompanhar. Teremos vários eventos nos nossos 130 anos, porque a gente não se contenta em fazer somente um pequeno evento, as pessoas vão dando uma surtada, como a gente tem hoje, saúde mental pode falar assim, e a gente está criando uma programação maravilhosa e convida todo mundo. Eu sei que na sala temos alunos, ex-alunos, residentes, mestrandos, tem doutorando, tem profissionais de outras instituições, então eu quero agradecer muito a presença de vocês nesses 3 encontros e que não esqueçam de botar sua presença no formulário e que logo, logo vocês vão receber o certificado correspondente
a frequência de vocês, tá? Mas foi um enorme prazer estar com todo mundo aqui. Até logo, né? Porque quem está no Queda Materno Infantil, nos veremos nesse mês dourado do aleitamento em vários eventos por aí, tá? Então, até a próxima, gente. Vamos abrir a câmera para fazer um registro, quem estiver ainda na sala. Abre a câmera para a gente poder fazer um registro da imagem de todo mundo. Estela, estou vendo você! Sim! Prazer em ver todas vocês. Tá tirando aqui uma casquinha da minha antiga escola.